Olá, é um prazer ter você mais uma vez no Saldo Extra. Eu quero saudá-lo, quero lhe dar as boas-vindas em mais um programa onde vamos estudar juntos o assunto das finanças pessoais, das finanças da família. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão participando. Quero agradecer aquelas pessoas que têm mandado palavras de incentivo no nosso blog, novotempo.com/saldoextra, aqueles que têm mandado o seu e-mail, está aí o nosso e-mail para contar com a sua participação. Queremos sempre ouvi-lo, receber a sua sugestão e a sua contribuição, e vai aqui a nossa palavra de agradecimento. O programa de hoje tem o título O Sucesso Financeiro em 5 Regras. Não existem regras básicas, precisas, que vão nos orientar na questão financeira, mas existem muitas dicas interessantes e exatamente sobre mais algumas delas que vamos falar hoje. A título de introdução, apenas queria dizer que se nós vivêssemos no mundo ideal, as famílias que tivessem o mesmo tamanho e com o mesmo nível de renda mensal teriam o mesmo padrão de vida e a situação financeira semelhante. Porém, não é isto que acontece. É comum encontrar famílias parecidas, com padrões de consumo diferentes e condição financeira completamente oposta. Observe a seguinte situação que vamos aqui criar agora. A família, que vamos chamar de família A, apresente um bom nível de bem-estar. Possui uma boa casa, tem uma situação financeira organizada, paga suas contas em dia, demonstra controle e consegue poupar para o futuro. Agora imagine a família B, pagando aluguel, é desorganizada com seus gastos, atrasa o pagamento das suas contas, está sempre no cheque especial, está sempre endividada, apresenta uma situação financeira problemática, não tem patrimônio e não consegue poupar. Como podemos explicar essa diferença? A questão não tem a ver com números, tem a ver com mente, tem a ver com emoções. Ainda que os rendimentos das duas famílias sejam iguais, o que explica a diferença entre a confortável situação da família A e a situação ruim da família B é, em primeiro lugar, a diferença de postura emocional diante do dinheiro. Em segundo lugar, a diferença nas habilidades para manejar as finanças. Se você não quer correr o risco de fazer companhia para a família B e passar a sua vida se debatendo com problemas de dinheiro, você precisa cuidar de sua educação financeira, reforçar os seus pontos fortes, melhorar os seus pontos fracos. Há diversas atitudes importantes para a evolução pessoal, mas entre estas destacam-se as seguintes: enfrentar as emoções que dificultam o progresso material. Segunda, adquirir conhecimentos financeiros. Terceira, treinar as habilidades necessárias para manejar ganhos, gastos e fazer investimentos. E a quarta, desenvolver a capacidade de agir. Na maioria dos casos, o caminho do progresso ele pode ser árduo e lento. Caminhos árduos e lentos são trilhados por poucos, pois esses exigem vontade, disciplina, resistência, persistência, e é comum, é normal que ocorram recaídas e fracassos. Aos que caem, se levantam e retomam a caminhada. Porém, longa é a fila dos que desistem e continuam sofrendo as consequências de uma má situação financeira. Eles sofrem e submetem os filhos, a própria família, ao sofrimento pelo qual eles, quem sabe, não têm nenhuma culpa. Há muitas maneiras de trafegar nessa estrada, mas há 5 regras de ouro que merecem um destaque especial em um plano de ação. E é exatamente sobre elas que vamos começar a falar agora. Qual seria a regra de ouro número 1? Interessar-se pelo assunto de dinheiro. Há um ditado da psicologia que diz: o primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe. Eu vou incluir aqui uma outra frase que eu uso e aplico muito no meu trabalho. Problema é uma decisão não tomada. Quando você admite a existência de algo, um fato, uma ideia, um acontecimento
ou como estamos dizendo, um problema, o seu cérebro começa a processar uma gigantesca rede de informações e de conexões sobre aquele algo, aquilo que você está pensando. É o começo desta etapa que se chama interessar-se. E nos assuntos do dinheiro não é diferente. Se você admitir que precisa de ajuda, que tem um problema financeiro, que precisa recuperar-se de suas dívidas, e você para pensar sobre isso, é claro que a sua mente vai trabalhar na busca de soluções. As questões econômicas e financeiras são fatos da vida de todas as pessoas e não há como escapar delas. O melhor que podemos fazer por nós, por nossa família e pelo nosso próprio país, a nossa sociedade, é adotar uma atitude de atenção e interesse por essas questões. Todavia, tomar a atitude de interessar-se é um processo mental, é uma manifestação da vontade que vai preceder qualquer ação que nós desejamos colocar na prática. Portanto, lembre-se disso, interesse pelo assunto de dinheiro. Esteja atento, este assunto é importante para a sua vida e para a sua felicidade. Vamos agora àquilo que nós chamamos desta regra áurea número 2. Estudar para expandir a sua inteligência financeira. Expandir os conhecimentos financeiros e as habilidades para manejar com dinheiro depende de estudo. Isso mesmo, depende de você dedicar tempo e estudar. E se estudar é fundamental, por que tão poucas pessoas o fazem? Por que poucas pessoas param para pesquisar e estudar sobre assuntos de finanças pessoais? Entre algumas razões, destacamos o fato de que estudar é um ato muitas vezes solitário. Eu já disse aqui, exige tempo, recolhimento, paciência e disciplina. Outro aspecto é que muitos não descobriram que há outras formas de estudar além daquela forma tradicional, que é só ficar pegando o livro, lendo e fazendo pesquisa, etc. Se você quer realmente melhorar as suas condições, estamos falando aqui de finanças, é necessário expandir essa sua inteligência financeira. Estudo sem ação não produz resultado, e ação sem estudo pode produzir resultados negativos. A questão é que as pessoas são diferentes, têm estilos e inteligências diferentes, por isso, a maneira de estudar deve estar de acordo com o tipo de inteligência de cada um. É importante frisar aqui esses 2 pontos que consideramos também muito importantes. Primeiro deles, não há uma forma única de estudar e aprender. Para cada tipo de inteligência, existe uma maneira apropriada. Vou repetir. Para cada tipo de inteligência, existe uma forma apropriada para o aprendizado. E o segundo ponto aqui considerado, você deve descobrir qual é o seu tipo de inteligência e qual é o método de estudo que mais se adapta às suas próprias características. Você já deve ter ouvido falar de inteligência numérica. Você aprende com mais facilidade ao estudar, para quem tem inteligência numérica, por meio de métodos quantitativos e recursos matemáticos. Essa característica é muito própria de engenheiros e economistas. Desde cedo, eu me adaptei muito bem a esta área das ciências exatas, a matemática. Eu sempre gostei de estudar esses assuntos e isso me fazia bem. E através, inclusive, das ciências exatas, eu consegui desenvolver outras habilidades. Portanto, é um tipo de inteligência interessante. Mas essa não é a única que existe. Os educadores, e é muito comum nós ouvirmos isso, eles falam da tal da inteligência verbal linguística. Você já ouviu falar disso? Pois eu conheci esse assunto quando estava me preparando para esse programa. Você aprende mais lendo textos, ouvindo fitas, assistindo a exposições e certamente não tem apreço por equações e números, esse tipo de inteligência. Essa inteligência ela é muito presente na vida dos oradores, dos políticos que estão sempre fazendo discursos, nos pregadores religiosos, quem sabe nos pastores, nos evangelistas e também na vida dos vendedores. Agora, existe uma outra inteligência que é bom nós destacarmos também, é a tal da inteligência espacial. Esta inteligência certamente é vista nos engenheiros, os arquitetos, os escultores, os estilistas,
terão melhor proveito se adotarem, os que têm essa inteligência, de métodos que usem imagens e figuras. O importante é saber que existem formas diferentes de aprender e cada um deve buscar aquela mais adequada ao seu tipo de inteligência. Você já parou para perguntar qual é o seu tipo de inteligência? Pois pare um pouquinho e pense. Estudar usando uma maneira de estudar não apropriada para a sua característica torna o estudo uma atividade ruim, enfadonha e certamente pouco produtiva e vai, com certeza, dificultar o aprendizado. Eu gostaria agora de destacar, lembrar com vocês esses pontos que mencionamos até aqui. Se você quer aprender sobre assunto de finanças, você tem que estudar. Você precisa dedicar tempo para isso. E quando eu falo estudar, não é ir fazer uma faculdade, nem fazer um curso de especialização, mas é você ter que entender que você tem que tirar tempo para o aprendizado. Existem métodos diferentes e você procure encontrar aquele método que vai se adaptar à sua melhor forma de aprendizado. Uma das boas formas de você aprender é assistir o Saldo Extra. Vamos agora para o intervalo. Fique conosco, continue estudando o assunto de finanças pessoais. Nós voltamos já, é rapidinho. Já voltamos com o nosso programa Saldo Extra e eu quero agradecê-lo por ter ficado conosco, agradecer pela sua audiência. O programa de hoje tem o título O Sucesso Financeiro em 5 Regras. Estamos aqui avaliando mais algumas dicas que vão ajudar-nos nas nossas finanças pessoais. Eu já mencionei aqui no programa de hoje 2 dessas 5 regras. Interessar-se pelo assunto de dinheiro é a número 1. A número 2 é estudar para expandir a sua inteligência financeira. E agora vamos para o número 3, organizar a sua vida financeira. É imenso o número de pessoas que têm a vida financeira completamente desorganizada. Eu até diria que é a maioria das pessoas, infelizmente. Há 2 tipos de organização que nós poderíamos dizer ao falar em finanças pessoais. A organização burocrática, documental e a organização operacional. A primeira diz respeito à ordem e arrumação dos papéis e documentos. É isso mesmo, conta de luz, conta de água, conta da escola, aqueles boletos que você tem em mãos para pagar, os recibos, são os papéis que nós movimentamos no dia a dia. E os registros de todos esses documentos. A segunda se refere ao planejamento. Aí entra o orçamento e o fluxo de caixa, que é o desembolso para os pagamentos. E a tomada de decisão e a execução do pagamento dos seus gastos e os investimentos que você pretende fazer. O primeiro passo para melhorar a gestão das finanças pessoais é arrumar esses papéis e esses documentos e fazer os registros segundo uma técnica que faça sentido. Se você tem dificuldade em entender e classificar os documentos conforme uma lógica contábil, procure a ajuda de um financista ou um contador. De início, já há uma vantagem. A elaboração de sua declaração de imposto de renda ficará bem mais fácil. E na disputa por clientes, os bancos passaram a fornecer orientação e programas de computador direcionados a pessoas físicas. Esses programas servem para você registrar o seu patrimônio, sua renda, o seu salário, os seus gastos, aplicações financeiras e outras peças como orçamento e fluxo de caixa. Essas ferramentas disponibilizadas por bancos, instituições financeiras, planilhas eletrônicas, alguns aplicativos que são encontrados em telefones celulares, por exemplo, elas são úteis, mas não quer dizer que se você não tem isso à disposição, que você não pode fazer o seu registro de sua documentação. Fica aqui uma sugestão. Não guarde, por exemplo, a conta de luz lá fixada na geladeira. A conta de água fica lá no porta-luva do carro. A mensalidade das crianças fica lá no escritório, no local de trabalho. Tem uma pasta, uma gaveta em sua casa, onde você deve ali guardar todas as suas coisas. Já dissemos aqui, quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, todos esses documentos serão necessários.
E se você quiser já descobrir uma forma prática de você fazer a sua contabilidade, pode ir no nosso blog e encontre lá um programa onde fala sobre controle de despesas. De forma simples, você pode começar a sua contabilidade financeira pessoal. Vamos agora à regra número 4. Vamos à regra número 4. Disciplinar-se, ou melhor, planejar as suas metas financeiras. Há um provérbio que afirma não haver bons ventos para um barco que não sabe para onde quer ir. E olha, isso é uma verdade. E na vida financeira também é assim. Não basta ter objetivos genéricos, é preciso ter metas. Defina meta como sendo um objetivo devidamente quantificado. Se você tem um objetivo do tipo, quero ter reservas financeiras quando me aposentar, você tem apenas um objetivo geral. Por mais que trabalhe para atingir esse objetivo, não será possível fazer avaliações consistentes ao longo do caminho. Agora imagine a situação, se você diz, quero ter reserva X R$1.000 quando chegar aos 60 anos. Bem, aí sim você pode ter não apenas uma, mas duas metas. Qual que é a primeira? Atingir X R$1.000 e a segunda aos 60 anos. E quando o tempo vai passando, você vai avaliando se os recursos estão crescendo proporcionalmente até a data em que você pretende concretizar esse seu objetivo. O planejamento das suas metas financeiras é importantíssimo. E por uma razão muito simples, se você deixar claro o que quer obter, definindo quando e quanto, você terá alvos que vão balizar as suas ações em relação aos ganhos, aos gastos, à poupança e aos investimentos. Meta é isso, objetivos quantificados em termos de valores e também de tempo e de prazo. Nós vamos agora mencionar a quinta regra de ouro. Hoje nós estamos falando de 5 regras importantes para ter o sucesso na vida financeira. E a quinta regra do ouro nos diz o seguinte, disciplinar-se para executar os seus planos com êxito. Discipline a capacidade de executar as decisões tomadas e realizar as ações planejadas, no tempo certo, na medida prevista e eu diria que também da forma correta. Não é fácil ser disciplinado, todos nós sabemos disto. Exige força interior, perseverança, organização e método. Disciplina é possivelmente a mais importante característica da competência. Eu não sei se você já percebeu que na vida dos grandes esportistas, por exemplo, você destaca 2 características principais dos grandes vencedores. A primeira delas é a perseverança e a segunda, a disciplina. Através dessas 2 características, eles envolvem os seus esforços, implementam procedimentos, adotam um estilo de vida e alcançam o êxito, conseguem chegar na linha de chegada e serem vitoriosas. Por que nós não podemos fazer isso também na nossa vida financeira? Podemos sim. E lembre-se, dentro de todas essas regras, a importância de você ser disciplinado também. Quando você faz um planejamento financeiro, é preciso deixar espaço para modificações corretivas, que são necessárias em função da mudança dos fatos da nossa vida. Todos nós somos influenciados por tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Se o governo modifica uma lei, se ele introduz algo novo, se acontece alguma coisa na economia, nós seremos atingidos. Por isso, um bom planejamento é aquele que define, eu chamaria de uma faixa larga. Você pode empreender ora para a direita, ora para a esquerda, mas se permanecer entre as linhas da faixa, os seus objetivos serão atingidos. Um planejamento que trace uma linha única, sem possibilidade de alterações para mais ou para menos, acaba virando, eu diria que uma camisa de força, impossível de ser cumprida. As ações do futuro são sempre planejadas tomando por base um cenário previsto, um planejamento, um orçamento. Considerando que a realidade sempre acaba apresentando muitas diferenças em relação àquilo que nós planejamos ou que está previsto, exatamente por esse motivo, o planejamento precisa ser flexível para permitir alguma correção no seu rumo. Se o plano for flexível, as ações poderão ser adaptadas e as alterações de cenário não serão pretexto para deixar de cumprir as suas metas.
A disciplina é uma característica que, embora esteja ligada a traços de personalidade do indivíduo, ela pode sim ser aprendida. O ser humano pode, no tempo que lhe é concedido, viver, adquirir características e habilidades pela educação, pelo estudo, pela experiência e, por que não dizer, também pela dor. Por isso, lembre-se das 5 regras de ouro para o sucesso financeiro. Vamos a elas. Interesse-se pelo assunto de dinheiro. Estude, busque conhecimento para expandir a sua inteligência financeira. Terceiro, organize a sua vida financeira. Quarto, planeje as suas metas financeiras. E a 5ª característica, discipline-se para executar os seus planos com êxito. Ao terminar o programa de hoje, eu quero relembrar algo de fundamental importância. Eu diria que a principal das regras. Coloque esta regra acima de todas as outras que nós aqui mencionamos. E nós encontramos essa regra na Palavra de Deus, lá no livro de Salmos, no capítulo 37 e no verso 5. E sabe o que o nosso Senhor nos aconselha? Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você deve sim praticar os conselhos que estamos estudando, buscando, pesquisando e trazendo aqui para você em cada programa Saldo Extra. Mas tudo isso será em vão se você não buscar de Deus sabedoria, orientação, aconselhamento, estar próximo da palavra de Deus. Portanto, coloque em prática esses conselhos, mas faça isso confiando plenamente em Deus. Entregue o seu caminho a Ele e certamente Ele vai muito lhe abençoar. Eu quero ver tê-lo sempre conosco aqui no Saldo Extra e eu estarei aqui mais uma vez no próximo programa para continuarmos o nosso diálogo. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa Saldo Extra. Até lá!